Antes de prosseguir com esse vídeo, cara, eu quero dar recado aqui importante, cara, com relação a essa declaração do Andrés Pereira. Ele concedeu uma entrevista aí, deu um recado aí, cara, atacando o Flamengo, atacando os torcedores do Flamengo, que pra mim isso é atacar os torcedores do Flamengo. O Andrés Pereira tá querendo realmente ser o inimigo número um da torcida do Flamengo e do Flamengo. O cara deveria entender, ele falou, pra pontuar aqui rapidamente, ele falou que o Flamengo se preocupou mais em zoar ele do que comemorar a Libertadores. Meu amigo, você não viu a festa da torcida nas ruas do Rio de Janeiro, não? Ou você é cego? Ou você se faz de cego, Andrés Pereira? Você se faz de cego, Andrés Pereira, tá? Você se faz de cego, porque você com certeza viu o Aeroflá para receber a festa que o Flamengo fez pelo título da Libertadores. E que nessa festa ninguém, em momento algum, zoou você. Ninguém falou de você. O Vinha até cantou lá, né? Zoando e tal, o Palmeiras. Mas Palmeiras não tem Mundial e tudo mais. Mas você, Andrés Pereira, ninguém zoou. Você se zoou. Você se zoou quando você tomou um ovinho horroroso do Cebolinha. Quando você tomou uma canetada horrorosa do Cebolinha. Você se zoou. Aí era óbvio que o Flamengo não poderia deixar de postar aquela caneta. Era óbvio que o Flamengo não poderia deixar de zoar. Como teria que postar um gol, como teria que zoar qualquer situação. Era óbvio. Aí agora você vem fazer o bom samaritano, que você não saiu mal de clube nenhum e que tudo mais. Meu amigo, você foi um dos caras mais defendidos pela torcida do Flamengo. Todos os erros que você cometeu, porque eu falo isso que quando você vai pro Palmeiras, você comete um erro muito maior. É o único clube que você, depois de ter dado uma Libertadores pros caras, você jamais poderia ter ido. Era o único clube que você não poderia ir. O único que você não poderia ir. E você foi. Justamente pro único que não poderia ir. Você procurou isso, cara. Tudo isso foi você que procurou, Andrés Pereira. Pitico. E agora, então, não vem se fazer de bonzinho, de bom samaritano. Você querer dizer que ano que vem vocês vão buscar títulos e tudo mais, dar a volta por cima, normal. O Flamengo também vai buscar continuar no topo. E acho até que Flamengo e Palmeiras é que vão ser os clubes que vão protagonizar tudo isso. E a rivalidade é sadia. Agora, você querer dizer que o Flamengo se preocupou mais em zoar você do que comemorar, você é um brincalhão, rapaz. Você é um brincalhão, um cara que nunca se provou porra nenhuma nessa vida. O que você conquistou de importante nessa vida? O título que você tem, quem te deu foi o Flamengo, que mandou a medalha pra você, pô, da Libertadores. Que você jogou alguns jogozinhos em 2022. O título mais importante que você tem na tua carreira foi o Flamengo que deu de presente pra você, Andrés Pereira. Sem mais. Aprende que isso aqui é Flamengo, respeita que muitos torcedores te defenderam quando você cometeu aquele erro absurdo. E depois você foi lá, né, lamber as botas dos caras, pô. Agora vamos dar uma olhada aí na coletiva, na declaração do Luis Henrique, que ele falou sobre o Flamengo. La verdad es que me entrevistó una televisión brasileña y dije que no quería que me tocara el Flamengo, pero no he tenido la oportunidad de analizar más allá de ese partido que vimos. No puedo dar una opinión sobre Piramid y no estuve muy acertado porque cada vez que das una opinión siempre va a haber una parte contraria que no le va a gustar y lo que sí tenía claro es que Flamengo, que lo conozco, era un equipo que no quería la final. Eso lo dije en su momento y lo puedo confirmar. Após a primeira vitória do Flamengo aqui no Mundial, foi falado sobre um sacrifício pessoal que você fez, que foi mudar o dia do parto do seu filho para que você estivesse aqui junto com todo o grupo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente está muito acostumado a ver torcedor fazer loucuras para poder acompanhar o time. Muitas das vezes a gente não vê jogador falar. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse sacrifício pessoal que você fez para estar aqui desde o primeiro dia treinando junto com o grupo. Obrigado. Boa tarde, primeiro que nada. Olha, foi uma decisão em conjunto com minha esposa, porque praticamente quem ia decidir isso era ela. Fiquei muito feliz
chegar a um acordo de a gente poder ter nosso filho antes de viajar, porque para mim também é uma oportunidade única aqui. A gente não sabe se depois na frente vamos ter essa possibilidade de poder disputar mais um Mundial de Clube, então a gente está muito feliz, graças a Deus. Emiliano chegou bem e a gente está na final. Assim que ainda temos mais um passo para conquistar. Arrascaeta, 2 gols contra o Cruz Azul, 2 assistências contra o Pirâmides. O que vem contra o PSG do Arrascaeta? O que a torcida pode esperar? Muita dedicação de todo o grupo, de toda a equipe. Vamos a enfrentar um grande rival. Sabemos disso, dos melhores do mundo. É uma motivação extra para nós jogar com uma equipe dessa qualidade e certeza que tanto eu quanto meus companheiros vamos dar o melhor. Arrasca, quando você fala... O Flamengo está mais preparado agora do que em relação a 2019 por tudo que o clube vem se organizando e também a bagagem que adquiriu durante esse tempo? São diferentes jogadores. 2019 a gente esteve muito perto também, era um time que jogava muito bem. Conseguimos ir até uns acréscimos que tomamos o gol. Mas são jogos decisivos, tudo pode acontecer. São finais e como eu falei, as finais a vezes se definem em detalhes e hay que estar preparado para isso. Arrasca, quando você fala em oportunidade única de estar aqui, você e o Bruno são os 2 únicos jogadores desse elenco que estão tendo a chance de viver pela segunda vez esse Mundial, assim como vocês viveram em 19. Vocês, ao longo desses 6 anos, se tornaram os 2 jogadores mais vencedores da história desse clube. Já deu para dimensionar o que vai virar essa história se vocês conseguirem essa vitória amanhã? A gente tem a ilusão que tem o torcedor, depois de tanto tempo poder conquistar um mundo, como se fala. Para nós, acredito que vamos ter essa dimensão depois que parar de jogar. Mas sabemos que vai ser muito difícil, que vai ser... vamos a ter que fazer um jogo quase perfeito. Mas a nossa ilusão é a que nos mantém vivos e nos faz acreditar até o final. Arrasca, jogando o 4º Mundial de Clubes com a camisa do Flamengo, né? O que isso de bagagem, a gente trouxe de bagagem, a gente trouxe de experiência para esse jogo tão decisivo contra o PSG? Mais do que isso, eu acredito que a gente tem muitos jogadores experientes, muitos jogadores também que jogaram na Europa. Então é um time que está muito preparado para qualquer tipo de jogo. E como falei, o mais importante é desfrutar desse momento aqui com nossos companheiros e se Deus quiser amanhã seja um dia mágico. A gente sabe que você vive uma das melhores fases da sua carreira, né, nessa temporada. E hoje acontece aqui no Catar o prêmio do The Best da FIFA, que premia os melhores do mundo, mas da temporada europeia passada. Você vive a expectativa de talvez, quem sabe, na próxima premiação do The Best, estar aí concorrendo entre os melhores do mundo, mesmo não sendo tão comum a gente ver jogadores da América do Sul assim nessa premiação? Olha, sinceramente eu nem penso em nenhuma distinção individual em premiação. Eu só penso no grupo e acredito que quando vem conquistas do grupo, depois individualidades sobressaem. E como falo, o mais importante é a gente sempre estar focado e comprometido com o time. Arrascaeta, tudo que vocês viram e estudaram do PSG, qual que é o maior trunfo do time deles? É aquele meio-campo com o Vitinha, que brigou aí pelo prêmio de melhor do mundo? É a mobilidade do ataque? Enfim, qual que é a maior dificuldade? Uma das melhores equipes do mundo, tem muitas qualidades, tem jogadores que são fortes, potentes, rápidos, muita técnica em velocidade. Como falei, mais uma motivação para nós e se Deus quiser, fazer um grande jogo para tentar vencer ele. Como é que vocês estão? Vem Danilo agora. Com a gente é só na visão periférica. Vai lá então. Jorginho, você é um dos jogadores com mais experiência de Europa, mais bagagem de Europa. Quanto isso contribui de fato para a partida contra o PSG amanhã? Acredito que com certeza toda a experiência ela é válida e ela acaba adicionando para o grupo, para o elenco e tudo que a gente faz é sempre para o melhor e para melhorar a equipe de toda maneira possível. Então, com certeza ajuda e é isso que a gente espera. Jorginho, normalmente o Flamengo entra como favorito numa partida. Agora, uma das poucas vezes no ano, não entra como favorito. Qual tem que ser a postura do Flamengo diante do Paris Saint-Germain? A postura de respeitar um grande time que está fazendo um grande ano, uma grande temporada, mas também sabendo das nossas forças e acreditando no que a gente faz, porque nos trouxe até aqui e com certeza
a gente precisa continuar nesse caminho e com certeza trabalhar muito. Jorginho, todo mundo sabe, né, que o Paris é o melhor time do mundo, ganhou a Champions. O Felipe falou que amanhã precisa ser um jogo perfeito, que todo mundo tem que ir até o limite, deixar tudo em campo. Na tua visão, conhecendo esse tipo de partida, com a experiência que você tem, qual pode ser o caminho para que o Flamengo consiga uma vitória que será considerada histórica? Não, com certeza a partida perfeita seria necessária, pelo jogo que é, pela grandeza que é e com a equipe que vamos enfrentar. E a gente precisa ir além dos limites para poder ganhar um jogo assim, a gente sabe disso e a gente tá trabalhando para isso. Agora esperar amanhã e ver o que vai acontecer. Jorginho, como é que tem sido o papo entre vocês no vestiário, os jogadores? Vocês ganharam a Libertadores, ganharam o Brasileiro, a chance de disputar essa partida importante para a história do clube, né, o PSG. Vocês têm ideia do que significa esse jogo, do que pode significar esse jogo para a história do clube? Como é que é a conversa de vocês sobre isso? Acaba sendo uma conversa leve porque a gente sabe da importância. Com certeza é algo que seria grandioso, né? Mas o equilíbrio eu acredito que seja muito importante para você poder chegar num jogo tão importante assim, em um momento bom, com um equilíbrio perfeito para você não querer fazer demais e acabar não fazendo de menos também. Então acredito que seja os detalhes nesse momento fazem muita diferença. Jorginho, quais são as armas do Flamengo para ganhar do PSG? Isso daí tu vai ver amanhã, cara. Não posso te contar. Jorginho, você já esteve do outro lado, do lado europeu, enfrentando Palmeiras com o Chelsea. Qual a diferença da forma de encarar a partida? Tem alguma coisa para o europeu e no sul-americano? Acredito que os jogadores em si, a equipe em si, acaba encarando a partida de uma maneira muito séria, que é levantar troféu. Acredito que talvez o entorno seja diferente. Então, isso pode acabar sendo a única diferença, sinceramente, porque dentro de campo, quando você entra ali, você quer ganhar. Jorginho, você iniciou a sua trajetória no Flamengo com o Mundial. E agora você encerra sua primeira metade de ano do Flamengo com Querendo outro. mandar embora já. Fiquei apavorado, metade de ano. Acabou aqui já. No Mundial, como é que você avalia esses seus primeiros meses aqui de Flamengo? Acredito que tenha sido 6 meses muito bom, muito positivo, maravilhoso. Porque quando você chega em um clube que você consegue se adaptar tão rapidamente com a ajuda de todo mundo, com um ambiente que te abraça do jeito que foi, e você acaba erguendo tantos títulos assim, é difícil você até buscar algo negativo. Talvez os 2 incômodos que eu tive na perna foram os únicos pontos negativos que eu tive. Jorginho, você falou sobre o entorno, né, que pode fazer uma diferença nesse jogo de amanhã. Não sei se vocês já estão sabendo, no Rio de Janeiro foi decretado ponto facultativo, então amanhã tudo para meio-dia por lá. Você acha que essa atmosfera da torcida, esse desejo que o torcedor sul-americano principalmente tem em ganhar o Mundial, faz uma diferença para vocês nesse momento? Eu acredito que acaba tendo um impacto maior, né? E a gente acaba sentindo, obviamente, o quanto isso representa e o quanto isso é importante para o nosso país. Então sim, acaba tendo um efeito nos jogadores. Jorginho, a tua experiência no futebol europeu, Mas o que ela pode aportar? tem que perguntar, gente. Desculpa, não entendi. A tua experiência, por ter jogado tantos anos no futebol europeu, que tipo de contribuição jogadores como você podem dar no jogo de amanhã com um time sul-americano contra um europeu? Acredito que pode ajudar no fato da motivação, do quanto os detalhes fazem a diferença, são importantes. Então, como eu falei antes, o equilíbrio nesse momento é muito importante. Acredito que a gente possa ajudar nisso. Valeu. Ótimo, entre aspas, foi ótimo, hein? Você exagerou. Forçou a barba. Vocês têm uma larga experiência europeia, né? A gente acabou de falar com o Jorginho aqui também. Você acha que... Remédio. Na hora da corrida. Remedinho. A Copa do Mundo de Clubes serviu para desmistificar um pouco esse distanciamento entre os clubes europeus e os clubes sul-americanos, e isso faz o Flamengo entrar mais confiante amanhã? Serviu de certa forma externamente, digamos assim, né? Acredito que principalmente aqui dentro do Flamengo nós tínhamos uma convicção grande daquilo que representava o nosso jogo, daquilo que a gente podia fazer em campo, mas obviamente serviu como um selo de qualidade daquilo que vem sendo desenvolvido não só no Flamengo, mas no futebol brasileiro um pouco mais
em geral, em termos de estrutura, em termos de capacitação. Eu acredito que a gente vai por um bom caminho. Como é que vocês estão na véspera do jogo? Como é que está o grupo? Tá bem, pode ver, o pessoal tem conseguido, de certa forma, manter um nível de relaxamento saudável, que é importante. Eu acredito que nesse tipo de momento a grandeza está em não mudar muito as dinâmicas, a forma como a gente interpreta os treinamentos ou a nossa rotina de dia a dia, para que a gente possa fazer igual em campo, porque obviamente a gente sabe do nível de motivação e do tamanho da importância dessa partida, mas no final das contas é mais um jogo, obviamente contra um adversário muito complicado, mas não existe uma mudança muito grande de comportamento que vai fazer vencer o jogo. Danilo, você tem um companheiro de longa data lá do outro lado, que é o Marquinhos, parceiro de seleção aí de muitas jornadas. Num jogo decisivo como esse, é só mais um dia normal ou vocês se falam, trocam mensagem, você já falou alguma coisa com ele? Marquinhos para já é um que não responde o WhatsApp. Nunca responde, eu respondo depois de 5, 6 dias. Então eu prefiro ligar, tá? Mas nesse momento a gente não se falou muito, cada um defendendo o seu, mas é um carinho, um respeito enorme, principalmente nesses últimos anos de seleção brasileira, onde a gente teve momentos não tão fáceis e eu e o Marquinhos, principalmente, a gente teve uma parceria, um companheirismo muito grande para poder, de certa forma, tá à frente, né, das situações e, de certa forma, blindar alguns jogadores mais jovens. Então, o máximo respeito e carinho por eles. Danilo, antes do jogo contra o Chelsea, né, você veio também aqui na Zona Mista e você falou que você não lembrava de ter perdido, né, o jogo pro Chelsea até então, né, e ganhou o jogo depois. Como é que foi, como é que é o teu retrospecto contra o PSG? Se não me falha a memória, com o Futebol Clube do Porto eu ganhei e perdi. Com a Juventus penso que eu não ganhei, tá? Mas obviamente é um novo momento, é uma experiência diferente e a gente vai fazer de tudo possível para poder fazer um grande jogo, uma grande noite e viver mais uma noite especial pelo Flamengo. Danilo, ontem o Luiz Araújo falou sobre não errar erros que teve, por exemplo, no jogo contra o Bayern de Munique. Hoje o Felipe Luiz já falou sobre uma partida perfeita. Você acha que o grande trunfo do Flamengo nesse jogo contra o Paris Saint-Germain, que é um adversário tão forte, pode ser a questão mental de você conseguir se manter concentrado ali os 90 minutos sem desligar um minuto sequer por conta do poder do adversário? Acho que sim. A forma como a gente começa o jogo e afronta os primeiros minutos, obviamente, tem uma influência muito grande durante toda a partida. Outro dia eu ouvi uma frase que fala que, uma interpretação de vida, que fala nós somos uma sucessão de acasos no caos, né? Então, muitas coisas às vezes independem de nós, mas obviamente o tipo de acaso que a gente vai viver depende da nossa preparação e da nossa entrega, da nossa determinação. Acredito que a partida, principalmente contra o Bayern de Munique, foi um grande aprendizado para essa equipe y que possa surtir un efecto positivo para el juego de mañana. Danilo, como estás de este lado del español, este partido, bueno, ante un equipo de élite, hay cierta presión más allá del equipo al que se enfrenta por saber que se tiene que hacer un partido perfecto, de que si se comete un error de este tipo de equipos puede ser letal, y si están conscientes también de que si en caso de ganar podrían hacer historia no solamente para ustedes, sino para el continente americano. Bueno, nosotros sabemos que es un partido muy difícil, sabemos lo que va a pasar si nos equivocamos, si tenemos errores que a lo mejor no muy fáciles. Estamos tranquilos, obviamente con la concentración al tope y a intentar ganar el partido para, como has dicho antes, representar el nuestro continente. Graças. Aqui, Felipe. Diego Alves, Casé TV. Prazer falar com você. Eu queria saber do Felipe Luiz. Eu sei que a gente está prestes a um grande jogo, uma grande final, mas eu queria saber do Felipe Luiz pessoa. Se ele olha para trás, final de 2023, quando você anuncia a sua aposentadoria, que para mim poderia ter sido antes, mas foi em 2023. Né? Mas eu queria saber de você o seguinte, você teve que passar por uma transição de carreira que não é fácil, de jogador para atleta, onde você se encontra treinando no Sub-17 e hoje você está a um dia de jogar um jogo final do Mundial, onde você pode se tornar campeão mundial como treinador. Eu queria que você fizesse um breve resumo de tudo que você passou no sentido de olhar para trás, as pessoas que te ajudaram quando você começou lá no Sub-17, o que você aprendeu e o Felipe de hoje, que está prestes a jogar esse jogo tão importante na tua vida, que eu te conheço como pessoa e sei da importância desse jogo,
mas eu queria que você resumisse esse momento. O que você pensa, o filme que passa na tua cabeça. Obrigado. Próximo. Pô, faltou o café, né? Mas lembrando já dessa história, quando eu fui te dar carona e você derramou café no meu carro, esse dia aí, e como eu sonhava, né, em ser treinador, como a gente já conversava sobre isso, e durante quanto tempo passou pela minha cabeça ser treinador, e perguntando e falando com treinadores e falando com jogadores, e eu tenho certeza que meu passo pelo Sub-17, onde o clube me deu essa oportunidade, porque não é fácil que o clube abra as portas e te deu uma categoria já tão importante para treinar, não tenho nenhuma dúvida que foi uma das coisas mais importantes nessa minha trajetória. Ali eu consegui me experimentar, consegui colocar tudo que eu penso, errei muito, muito mais do que acertei. A base, ela permite você fazer esses testes e eu tive uma conexão muito grande com os jogadores, com os meninos do Sub-17, são todos meus amigos. Eu vejo eles crescerem, alguns fizeram gols já no profissional comigo, então foi uma categoria que me deu toda essa confiança para chegar no profissional e saber como lidar com o jogador, como apresentar uma preleção, como falar no treino, como me colocar no campo, e foi muito importante. Do jogo, isso já preparando para o jogo de amanhã, na verdade foi tudo muito rápido, mas com um objetivo traçado na frente. Eu sempre tive muito claro os objetivos da minha vida. Parece que o tempo voou, foi muito rápido, porque a única coisa que a gente olha sempre é o próximo jogo, a vitória, o título e o que está pela frente. Então, esse é meu objetivo. O jogo de amanhã, tu me conhece bem, quantas e quantas horas estamos estudando durante o ano para chegar nesse momento aqui, e amanhã, a partir do momento que o juiz apitar, desfrutar e que vença o melhor. Então, acho que podemos acabar agora, né, com a pergunta do Diego. A missão está cumprida. Obrigado. Você falou aqui, depois do Mundial, que nasceram muitos Arthurs, Leandro, mas Leovejudo não nasceram muitos, não. Eu ia falar. Mariana. Eu ia falar, mas deixa eu falar. Ué, tem muito café aqui na minha xícara ainda. Acabou não. Tem a coletiva toda, tem o treino do Flamengo. Você achou que ia acabar? Não, a gente começou pelo final, pela última pergunta, que era do Diego Alves. Eu quero lembrar você que você pode garantir o clube de benefícios do Pix do Milhão. Com o clube de benefícios do Pix do Milhão, você troca por produtos e experiências. Cara, é espetacular. O preço está super em conta e você concorre a 3 prêmios de R$1 milhão, tá? Isso aí é um bônus, tá? É um clube de benefícios, você troca pontos por experiências, aí você ganha o direito de participar de premiações. Dia 31, prêmio da virada, 3 prêmios de R$1 milhão. Dia 2, um prêmio de R$2 milhões, são 5 milhões em prêmios, e mais muitos prêmios de R$100 mil instantâneos. Raspou, ganhou, é Pix na conta. Garanta agora mesmo, aponta o QR Code para cá, né? Só apontar para cá. E também todos os nossos outros patrocinadores aí no comentário fixado e descrição. Cara, vamos lá, que essa coletiva tá boa. Nunca nenhuma geração vai ser maior que a geração de 81, que foi a primeira. Se hoje existem 40 milhões de flamenguistas, foi por causa daquela geração. Hoje no mundo, quantos Arthurs tem no Brasil, né? Por causa do Zico, quantos Leandros, né? Vocês sabem bem que é uma geração que marcou uma época, que fez os pais levarem os filhos pequenos para o estádio durante anos, com o Flamengo mal, e eles lá apoiando 40, 50 milhões de torcedores por causa daquela geração mágica. Nunca ninguém vai chegar perto daquela geração. Mas, como eu repito o que eu falei para tua companheira, esse grupo tem o interesse, o sonho de fazer a própria história, que estamos construímos aí com todos esses títulos que conquistamos nesse ano, e com essa possibilidade de colocar uma segunda estrela no peito e também ficar marcado, né? Fazer o Flamengo ficar maior ainda. Isso vai aumentar ainda mais a geração de 81, vai aumentar ainda mais a geração de 19, de 22, todas elas que conquistaram grandes títulos, e quem vai ganhar com isso é o Flamengo. Então esse é o principal, acho que passa na nossa cabeça, é fazer a nossa própria história, colocar nossa foto na parede e ficar marcado. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Esse vai ser o terceiro confronto, então, contra um gigante europeu esse ano, né? A gente teve o Chelsea, que o Flamengo se superou, fez aquela virada
histórica, aí depois teve a queda contra o Bayern, e o torcedor comenta muito sobre isso, assim, o que é esse confronto com o PSG? Parece mais esse time, por mais que você elogie bastante, diga que é o melhor do mundo, ele lembra mais o Chelsea, que venceu o próprio PSG lá na Copa de Clubes, ou parece mais o Bayern, assim, na forma como você vê o adversário, por mais que seja um time diferente? O que o torcedor pode esperar? Na minha opinião, um time bastante similar ao Chelsea, porque o Bayern é uma equipe fisicamente muito forte, muito forte. O Paris, no que é questão de força física bruta mesmo, não é desse mesmo perfil, são jogadores mais leves, mais ágeis, mais rápidos do que é o Bayern, um pouco similar com o que é o perfil de jogador do Chelsea, que não dá nem para comparar, porque são equipes totalmente diferentes, os três, né? Que jogam de uma forma até parecida em alguns momentos, em algumas fases do jogo, mas pelo físico, poderia dizer que é um pouco mais similar ao Chelsea, mas são adversários diferentes, planos de jogo diferentes, sistemas, estruturas, bola parada, tudo, absolutamente tudo diferente. Então, jogo novo. Até não ganhar Libertadores, o nosso time não sabia jogar Libertadores. E era um time experiente. Foi o que eu escutei a temporada inteira. Me desculpe, mas foi o que eu escutei, que o nosso time não sabia jogar Libertadores, que era um time sem alma e um time que não era cascudo. E agora ganhamos, e agora de repente fica um time com experiência. E eu não penso nisso, eu penso na qualidade do jogador, em como ele lida com diversos tipos de situações no decorrer do jogo. Esse PSG ganhou contra uma das equipes mais experientes da Europa, que era a Inter de Milão, contra uma das melhores defesas da Europa, que era a Inter de Milão. E muito experiente, uma equipe muito jovem. Nós, na final da Libertadores, vencemos com uma equipe teoricamente mais experiente contra uma equipe mais jovem, que era do Palmeiras. Para mim, o que define uma final, o que define um time que é melhor, é o que as decisões que eles tomam com bola e sem bola dentro do que é o contexto do jogo, independente se é final, se é semifinal. E nisso, os meus jogadores já demonstraram durante todo esse ano e também ano passado que são muito grandes, são jogadores gigantescos, já passaram pelos maiores clubes da Europa, a maioria deles, e são jogadores que ganharam o direito de jogar no Flamengo, porque são muito bons. Então, como são bons, eu sempre espero, e já conheço, espero a melhor versão deles no jogo de amanhã, e tenho confiança que eles vão estar no seu melhor momento, até mesmo porque tiveram tempo para descansar. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Em 2019, né, você disputou aquela final contra o Liverpool, um jogo super duro também entre as duas equipes, foi para a prorrogação. E eu queria que você pudesse explicar para a gente um pouco o que você vê de diferente daquele Flamengo de 2019 para esse Flamengo de 2025. O que esse Flamengo de 2025, de repente, tem de vantagem em cima daquele Flamengo de 2019, né, que não conquistava títulos há muito tempo e chegou aqui depois de conquistar aquela Libertadores da forma que foi. Quais são as diferenças que você vê desses dois times e o que você vê que pode ser um ponto positivo dessa vez? Na verdade, nunca parei para pensar na diferença das duas equipes. São duas equipes que fizeram história, mas são equipes muito diferentes. Daquele grupo só estão o Arrascaeta e o Bruno Henrique como jogadores. Não tem mais ninguém, né? Não tem mais, acho que não tem mais ninguém daquele grupo. É isso. Daquele grupo não tem mais ninguém. E é contra um adversário diferente, então acho que é um contexto que não dá para comparar, seria até injusto. Aquele grupo fez aquela história, foi linda, foi uma história de amor com o torcedor, foi um grupo que marcou história, e agora esse grupo de jogadores, que são praticamente todos novos no clube, que querem fazer sua própria história, querem ficar marcados também. Para isso, nós temos que não nos comparar, senão ir atrás de fazer a nossa história. Eles estão gritando, pega a xereca. Climinha muito animado aqui. Mais um dia de treino. Mais um dia com essa brincadeirinha que eles gostam, ó. Muito bom.
acho que esse caminho. O clima que a gente ama. Bruno Henrique brincando com o Diego Alves, ó, chamando ele para vir jogar. Muito legal essa interação com o Diego, né? E segue aqui o treino. Royal aqui também, Danilo voltando. Muito bom. Todos eles ali aquecendo bem, ó. Agora sim, ó. O treino efetivamente começou e eles estão lá aquecendo. Pessoal dos cases, vão deixando os cases meio montados. Momentos finais aqui, ó, do treino, que é liberado pra gente, né, esses 15 primeiros minutos. Mas só para vocês acompanharem mais um pouquinho aqui, ó, todo mundo muito animado. Treino intenso, tá? Já deu tudo certo. Tô muito confiante, seremos, hein? Ó, seremos. E todos eles acreditam nisso também. Plata ali brincando. É isso, já deu tudo certo. Agora tá completo. Todo mundo participando de maneira intensa. É isso aí, esse currículo aí eu não posso. Eu acho que eu posso ir pro Brasil, né? Depois desse não pode. Esse aí a gente... Um detalhe aqui que eu reparei, Pedro tá treinando e toda hora ele coloca a mão na coxa esquerda. Ele para e coloca a mão, volta. Vamos lá, acompanhar um pouquinho do treino dele e mostrar pra vocês. História, hein? E por ali, ó, o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, com a bola ali da Copa do Mundo, da Copa Intercontinental, brincando ali com o Andrei Fenchekov, gerente de scout do clube. Por aqui, ó, técnico Felipe Luiz, junto do Rodrigo Caio, do Ivan Palanco, dos auxiliares técnicos. São os membros da comissão técnica do Flamengo aqui em Doha, no Catar. Já está sendo finalizado o tempo que a imprensa pode acompanhar o aquecimento, registrar as imagens. Parece que a gente não vai poder registrar aquela famosa corrida ao redor do gramado. Os jogadores ainda estão realizando esse bobinho recreativo. Olha o Arrasca. Que fase vive o Arrascaeta, né? Que temporada fez o uruguaio. Vamos pra lá. Diogo Alves no centro do gol. Agostinho Rossi. Lembrando que o Matheus Cunha voltou ao Rio de Janeiro para acompanhar o nascimento de seu filho. Dessa forma, ele não atua mais pelo Flamengo. Lembrando que o Matheus Cunha já tem um pré-contrato assinado
com a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro que hoje anunciou a contratação do ex-técnico do Flamengo. Anunciou não, né? Concretizou a contratação de Adenor Leonardo Bach, o Tite. Vai reencontrar o Gabriel Barbosa, o Gabigol, em terras mineiras. Jogadores do Flamengo realizando o último treino do ano e também o último treino antes do duelo com o Paris Saint-Germain pela Copa Intercontinental de Clubes. Elenco completo à disposição, incluindo esse aí, ó, que deu passe de letra, Pedro Guilherme. Mais cedo o técnico Felipe Luiz já concedeu coletiva de imprensa, assim como o Arrascaeta, o Jorginho, o Danilo também concederam entrevistas aqui para a imprensa presente em Doha, no Catar. O Flamengo que se despede hoje aqui do CT Al Hersal em Doha, no Catar. E amanhã enfrenta o PSG no último jogo da temporada. O rubro-negro que já sabe quem vai enfrentar no começo do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Na primeira rodada, a equipe do técnico Felipe Luiz irá a São Paulo, para o estádio Morumbi, para o duelo com o São Paulo Futebol Clube. Enquanto os jogadores rubro-negros aqui seguem fazendo aquele famoso bobinho, aquela atividade mais recreativa, mas que também é um aquecimento. Os goleiros do Mengão por ali, Agostinho Rossi, Diogo Alves. Ontem o pessoal que monta case ficou aí mais uns 10 minutos, aí atrapalhou um pouco isso. Aí, ó, tá aí o nosso grande Rodrigo Paiva passando por aqui, diretor de comunicação do Mengão. E aí, ó, fechando aqui o último treino do Flamengo no ano. Amanhã, a partir das 2 da tarde, no horário de Brasília, Flamengo e Paris Saint-Germain, decisão da Copa Intercontinental de Clubes, o famoso Mundial de Clubes. Esse que pode ser o último treino do Flamengo com o escudo assim, ó, com uma estrela apenas. Em caso de conquista mundial, será adicionada a segunda estrela ao escudo do Mengão.